Olá a todos e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Station Comics, a paragem obrigatória para os fãs de banda desenhada. E neste primeiro episódio irei falar sobre a volta da DC Comics às bancas portuguesas. Irei falar também sobre Joker, Sorriso Mortal e The Cuphead Show Manusear com Cuidado, algumas das minhas últimas duas leituras, e também irei falar sobre alguns dos próximos lançamentos de banda desenhada e também sobre alguns dos livros que algumas editoras me forneceram. Mas antes, quero só fazer aqui uma pequena introdução a este podcast. Eu estou de volta com a Station Comics, mas agora em formato podcast. Já teve inicialmente formato YouTube, também formato blog, mas eu andei ausente da banda desenhada, pelo menos da parte da criação de conteúdo, porque eu continuei a ler, mas decidi que tive de fazer uma pausa para perceber bem qual seria a melhor forma de criar conteúdo relacionado com banda desenhada e que conseguisse conciliar isso com a minha vida pessoal e profissional, e então achei que este formato de podcast pode ser um formato interessante. Não me vou comprometer com alguma regularidade, irei tentar fazer isto com o mínimo de periodicidade e sempre que achar interessante trazer aqui algum tema. E então, para começar este primeiro episódio, irei tentar sempre abordar um tema da banda desenhada e obviamente que eu acho que um dos temas do momento é a volta da DC Comics às bancas portuguesas, aliás, por mão da Devir. Isto foi um anúncio feito pela editora no Festival da Amadora, no Festival de Banda Desenhada, e que foi noticiado pelo Central Comics. Foi o primeiro veículo a lançar a notícia. Depois a Devir também anunciou nas suas redes sociais, e eu fiquei bastante contente com este anúncio, porque eu comecei a ler banda desenhada com super-heróis, nomeadamente com a coleção de graphic novels da Marvel pela Salvat, aquela coleção de 60 volumes que tem uma lombada fantástica, e que é uma coleção mix que combina histórias de vários períodos da Marvel, e que inicialmente foi um grande, digamos, uma porta de entrada para o mundo dos cómics, principalmente para os cómics de super-heróis. E foi, digamos, um momento marcante para me consolidar como leitor de banda desenhada. Ao longo do tempo, o mercado português ele tinha outras editoras que publicavam banda desenhada de super-heróis, nomeadamente a Levoar, que sempre foi a casa da DC Comics, pelo menos nos últimos, diria, 10 anos, com as suas publicações que normalmente eram lançadas com o jornal O Público, e eu tenho também bastantes livros dessas coleções, obviamente as coleções dedicadas ao Batman, as outras coleções mix que tinha a Liga da Justiça e outros títulos, e depois, mais recentemente, os volumes dedicados ao selo DC Black Label. No entanto, a Levoar deixou de publicar cómics de super-heróis, deixou completamente de lado a publicação de DC, e durante algum tempo nós ficámos um bocadinho reféns desta decisão, porque outras editoras como a G-Floy, que lançavam Marvel, deixaram de lançar com tanta regularidade e agora apenas lançam aquela coleção preto, branco e sangue, se não estou em erro, acho que é esse o título, que tem histórias curtas dedicadas a alguns super-heróis da Marvel, mas nenhuma outra editora andou a lançar cómics de super-heróis ou material relacionado com super-heróis, fora agora a Seita, que lançou um mangá do Deadpool. Mas fora isso, durante muito tempo, eu diria cerca de 3 anos, que já não éramos brindados com material de super-heróis, com exceção obviamente da coleção clássica Marvel, que foi uma coleção que teve inicialmente 60 volumes, depois foi estendida para mais 30, totalizando um total de 90 volumes,
mas que depois, pelo aquilo que eu percebi, foi abandonada. Eu li alguns volumes, aliás, fiz a coleção até ao volume 60, li até ao volume 60, mas depois não continuei, até porque a coleção teve um acréscimo no seu valor, e também até porque já eram histórias que têm uma narrativa assim mais antiga, e a minha ideia era mesmo conhecer a Marvel e não propriamente dar continuidade a isso. Mas então, agora a Devir, que é a editora, digamos, rainha do mangá, apesar de haver agora outras editoras aí com muita força no mangá, uma editora que teve duas fases, uma fase ali com o início dos anos 2000, em que publicava de facto Marvel e DCA, mas principalmente Marvel, com bastantes revistas, também outro material como o Sin City, o Hellboy, mas basicamente cómics americanos independentes, algumas publicações, mas o seu foco era cómics de super-heróis. Essa de vir em 2006 mais ou menos, ela cessou a sua publicação, e depois a de vir volta renascida, digamos assim, com um foco no lançamento de mangá aqui em Portugal, com séries como o Death Note e entre outras, mas diria que é a principal série, ou uma das principais séries da fase inicial da Devir, que fez com que a editora se cimentasse como a grande editora de mangá, e aliás foi a primeira que de facto fez uma aposta séria nesse, digamos, nicho do mercado. Passados mais de 10 anos, vê-se que foi uma aposta muito, muito acertada. A Devir é uma editora que tem várias séries de mangá em publicação, outras já completas, outras que já foram reeditadas, como o Death Note. Eu curiosamente comprei o Death Note na sua reedição, na não é a Omega Version, é a Black Version ou Dead Version, é assim uma coisa, agora deu-me uma branca, mas basicamente em volumes duplos. A série originalmente tem 12 volumes, eles lançaram em volumes duplos ou seja, 6 volumes duplos. E agora a Devir mostra que, além de publicar também franco-belga, porque eu ainda não falei disso, mas não vai ser este o foco digamos, desta parte do podcast, vai ser mais a parte de cómics americanos. E eu estou bastante surpreendido, porque sinceramente pensava que no futuro muito breve não iríamos ver alguém a apostar em banda desenhada de super-heróis, até porque não havia assim nenhum sinal de que as editoras iriam apostar nisto. Aliás, a aposta agora é o mangá, 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 e todas as editoras querem ter um mangá, mas a Devir de facto viu aqui novamente uma brecha, ou seja, eles viram que ninguém está a lançar super-heróis e vamos lançar DC Comics. E eles já anunciaram alguns volumes que irão publicar, nomeadamente os 13 Jokers, que foi uma história que nos últimos anos teve, digamos assim, uma grande exposição pelo facto de apresentar 3 versões do Joker, e muita gente ter ficado curioso com essa história. Eu curiosamente não li, é uma história do Jeff Jones e com arte do Jason Fabok. E eles também anunciaram a publicação do Batman do Grant Morrison, e aqui eu acho que isto é, digamos, uma escolha acertadíssima, até porque, fazendo uma comparação, por exemplo, com os lançamentos da G-Flow Studio Portugal, eles quando lançavam Marvel, eles pegavam em séries, como por exemplo a série da Jessica Jones, e publicaram a série em 4 volumes. Depois, por exemplo, os Surpreendentes X-Men também publicaram essa série. Também lançaram a fase dos novos X-Men, também curiosamente do Grant Morrison. E curiosamente, esta fase do Batman do Grant Morrison, ela teve, se não estou em erro, 2 volumes publicados aqui em Portugal pela Levoar.
Uma é aquele Batman e Robin, que, que já, digamos, aborda uma fase mais avançada da série, mas depois também houve o lançamento da fase inicial, que é aquela fase em que o Batman tem como Robin o seu filho Damian Wayne. Eu já não me recordo muito bem do título dessa história, mas eu sei que esta fase do Batman do Grant Morrison teve pelo menos 2 lançamentos aqui em Portugal. E aquilo que eu sentia em alguns momentos era, pá, eu li aquele volume, mas depois eu queria ler mais, e a Levar nunca lançou, digamos, assim uma série completa, um run completo de um autor à frente de uma revista. E eu acho que se eles lançarem, por exemplo, esse run do Batman do Grant Morrison, e se correr bem, eu acho que eles podem pegar em outros runs que são fantásticos, porque eu acho que acima de tudo o que falta aqui em Portugal é um bocadinho essa continuidade entre os lançamentos. No que diz respeito assim a DC Comics super-heróis, acho que só foram anunciados estes volumes. No entanto, eles anunciaram também um, séries do selo DC Black Label. Uma é The Nice House on the Lake, que eu particularmente não conheço, e a outra é a série Bodies. Acho que isto são séries, não sei se são volumes individuais, mas acredito que sejam séries, até porque este selo DC Black Label, quando foi iniciado, ele iria substituir a antiga Vertigo, e curiosamente nós tivemos lançamentos da Vertigo aqui em Portugal. A Levoir publicou o Y, o Último Homem, publicou também o V de Vingança, que saiu pela Vertigo, publicou também o Sandman, e eu acho que no que diz respeito a séries completas foi isto. Mas depois a Levoir, ela teve, digamos, uma falha na minha opinião, um bocadinho grave, que foi lançar uma coleção que, se não estou em erro, ela chama-se 25 anos Vértigo, em que lançou o primeiro volume do Sem Balas, do Brian Azzarello, o primeiro volume do Preacher, um primeiro volume de um run, acho que também do Brian Azzarello, do Hellblazer. E depois também tinha outros volumes, uns volumes eram fechados, outros eram o início de séries, mas que depois nunca deu continuidade a essas séries. E então eu acho que a malta ficou um bocadinho lixada com a Levar na altura, porque pá, a malta está a comprar o primeiro volume, mas depois estava à espera de alguma continuidade, e então isso nunca se viu. E na minha opinião acho que foi uma falha na abordagem da Levoir. Mas além disso, a Levar também lançou outras séries que ficaram inacabadas, e o Black Hammer é talvez assim a principal série que eu lembro-me que a malta queixava-se muito no Facebook, porque eles lançaram 2 volumes da série e depois nunca chegaram a lançar os restantes volumes. Eu sou um dos leitores que tem esses 2 volumes do Black Hammer, mas que infelizmente não. Eu nem peguei neles porque eu queria ler tudo do início ao fim, e infelizmente a Levoir não publicou. Agora vamos ver o que é que a Devir vai fazer em relação a esses lançamentos. Eu acho que a Devir não tem aqui nenhuma obrigação de continuar as séries. E aliás, até acho que eles podem reeditar a série num formato diferente, por exemplo. Mas eu acho que, por exemplo, o Black Hammer seria uma série interessante da Devir ter sobre o seu radar. Mas acima de tudo, eu acho que, além de se poder focar nos heróis da DCA, e aqui eu espero sinceramente que a Devir não lance só Batman, Batman, Joker, um Superman e depois Batman, Joker, Batman, que era também um bocadinho um dos problemas da Levoir. Eu acredito que o Batman seja um personagem extremamente conhecido, um personagem que venda muito mais do que os outros, mas eu sinto que a DC Comics tem histórias absolutamente fantásticas, seja de Liga da Justiça, seja
também o Super-Homem. E, por exemplo, o All-Star Superman foi publicado pela Levoir e é uma história fantástica. Curiosamente também acho que é do Grant Morrison, mas acho que, sei lá, por exemplo, uma história como o Kingdom Come, o Reino do Amanhã em formato integral seria, por exemplo, uma boa aposta de editora, mas agora obviamente que isso fica ao critério da Devir. Em relação a Vertigo, pá, existem muitas séries. Eu estou a dizer Vertigo porque eu li alguns que a DC voltou a adotar o selo Vertigo. Inicialmente o DC Black Label iria substituir o Vertigo, mas agora acho que temos um DC Black Label para histórias assim fora da continuidade de super-heróis e o Vértigo para séries autorais, e eu acho que seria fantástico termos, pá, séries que são fundamentais da banda desenhada norte-americana serem publicadas aqui. E eu falei do Sem Balas e do Preacher, são algumas. O Sandman já foi publicado, mas por exemplo o Fábulas, que curiosamente a Devir Antiga lançou um volume, se não estou em erro. Mas o problema é que são séries obviamente muito longas. A Devir com o mangá está a lançar séries extremamente longas, mas isso obviamente é o fruto de um trabalho de 10 anos. Aqui com os cómics acho que eles estão a palpar um bocado de terreno e sinceramente espero que corra bem. Falar só também que eu quero dar os parabéns à Devir, não só por isso, mas também por o compromisso, por exemplo, que a editora teve com o relançamento do Walking Dead. Na altura, quando a Devir aparece há cerca de 10 anos, e eles publicam, obviamente, mangá, mas, por exemplo, completaram o Sin City, que faltavam 3 volumes. Lançaram curiosamente um material da Marvel, um Wolverine Inimigo do Estado, em 2 volumes. Curiosamente também é bastante difícil de encontrar. Mas depois lançaram cómics, nomeadamente o Walking Dead, lançaram até mais de 10 volumes individuais, lançaram uma coletânea e depois, passado algum tempo, eles cancelaram a série, mas agora voltaram com o compromisso de que iriam acabar a série e já publicaram num formato de livro que compila 4 volumes. Já lançaram até ao quarto. Eu tenho o primeiro, vou atrás dos próximos, mas é sem dúvida uma resposta forte da Devir, no sentido de dizer nós vamos publicar cómics e apesar de termos cancelado o Walking Dead, por exemplo, anteriormente, conseguimos dar a volta e conseguimos estar a publicar aqui e não deixar os leitores portugueses pendurados, porque isso é um grande problema de muitas editoras, é iniciar a publicação de material e depois não o continuar. E então, pá, esta atitude de Devir eu acho que é dar os parabéns, e eu acho que dá segurança aos leitores aqui em Portugal. No que diz respeito digamos, a este tópico, acho que posso ficar por aqui. Acho que já disse tudo. Estou muito feliz, irei comprar sem dúvida esses volumes e provavelmente irei trazer aqui as minhas considerações em relação a esses materiais, e acho que sem dúvida entramos, digamos, numa nova fase de publicação de banda desenhada. Passando agora ao segmento das minhas leituras, irei falar sobre Joker, Sorriso Mortal, da autoria de Jeff Lemire e Andrea Sorrentino, e que foi, curiosamente, uma das últimas, se não a última publicação de DC pela editora Levoir. Vou passar então a sinopse do livro, para quem não conhece. Joker, Sorriso Mortal é um relato de terror psicológico que explora a loucura de um dos vilões mais complexos da cultura popular. Ben Arnold é psicólogo no asilo Arkham, como tantos outros que por lá passaram. Está a estudar Joker, compreender a sua psicose é o seu objetivo. Mas à medida que as visitas necessárias se tornam cada vez mais longas, o trabalho de construção do caso começa a destabilizar o médico. As obsessões de Arnold acabam por se repercutir nas suas sessões e, no final, ele percebe que existem 2 mundos para ele, e o Joker descobriu a qual ele pertence.
Talvez apenas tenha sido infectado por uma personalidade pouco saudável e dominadora, ou tenha sido tudo uma fugaz ilusória. Este era um volume que eu já tinha para ler há algum tempo e que, na altura, quando foi anunciado, eu fiquei bastante curioso pelo facto de ser de uma dupla que fez um dos meus trabalhos favoritos nos cómics americanos, que é o Gideon Falls, publicado aqui em Portugal pela G-Flow Studio Portugal. Essa série foi, digamos, eu diria a grande porta de entrada desta dupla aos leitores portugueses, apesar de eles também terem trabalhado numa série do Old Man Logan, se não estou em erro, mas eu não li. E aqui eu particularmente gostei bastante desta história. Vou fazer aqui uma breve análise. Acho que a história ela é bem desenvolvida. Acho que o Jeff Lemire, pelo facto de colocar aqui, digamos, um psiquiatra, ou um psicólogo, aliás, a falar com o Joker, deu-me muito vibes de Silence of the Hills, Silence of the Lambs, um filme clássico do Hannibal Lecter, e eu gostei bastante da forma como a presença do Joker e os diálogos do Joker afetaram muito a vida deste homem. Acho que a história ela tem um bom desenvolvimento. No entanto, eu estava a achar o desenvolvimento da história um bocadinho rápido demais. Até que a história, o Jeff Lemire, ele faz aqui um twist a meio da história e muda completamente a direção da história. Eu não vou falar spoilers, mas para quem leu, eu não sei se concordam comigo, mas isto dá um bocadinho vibes de Shutter Island, do filme do Martin Scorsese. Principalmente há ali uma cena que é, que é muito. Para quem viu o filme, quem conhece bem o filme e quem lê esta história, claramente irá perceber aquilo que eu me estou a referir. Mas eu acho que, apesar de tudo, eu não achei a história assim absolutamente fantástica. Acho que é uma história boa, mas acho que o Jeff Lemire, sinceramente, poderia ter feito algo diferente. Acredito que se a história não tivesse este twist, desenvolver mais a história do psicólogo, acho que poderia ser interessante, mas mesmo assim eu percebo o que é que ele quis fazer e acho que está bem feito, só que cai um bocadinho naquela ideia de que para ter o Joker tem de ter sempre o Batman e pronto, acho que vocês já conseguem perceber um bocadinho onde é que eu quero chegar com isto. Mas eu acho que aqui, acima de tudo, o grande destaque é a arte do Andrea Sorrentino. Eu gosto muito do trabalho dele, acho que ele tem um traço fantástico. Um, uma coisa que digamos é um ponto de ligação com deste volume, com a própria série Gideon Falls, é que aquilo mexe muito com o psicológico das pessoas, e eu acho que o André Sorrentino consegue passar de uma forma muito eficaz essa sensação de loucura através da planificação das imagens. E eu acho que ele consegue passar esse sentimento de loucura de uma forma que poucos ilustradores, na minha opinião e obviamente na minha experiência de leitura, conseguem transmitir ao leitor. Acho que foi um trabalho fantástico e sem dúvida aqui gostei mais da arte do que propriamente da história, mas acima de tudo acho que é um bom volume e sendo assim, digamos, uma despedida da Levar, acho que eles acabam com uma nota positiva, porque este volume tem lógica ser publicado aqui em Portugal, porque vale a pena. Vocês podem encontrar mais imagens deste volume no Instagram, station_comics, onde eu fiz uma publicação com algumas imagens deste volume. E agora de seguida irei falar do segundo volume que eu vou abordar aqui no meu podcast, que é The Cuphead Show, Manusear com Cuidado, um livro publicado pela Book Smile e que obviamente retrata, ou digamos é uma expansão do universo criado pelo jogo lançado em 2017. Obviamente acredito que haja malta que não sabe o que é o Cuphead, mas é um jogo
Run and Gun, modo plataforma, muito inspirado nas ilustrações dos anos 20 e também nas animações, não só animações e ilustrações estão sempre relacionadas, dos anos 20 e dos anos 30, e que teve muito sucesso em 2017 e que eu estive a jogar o jogo e gostei bastante e descobri que havia aqui em Portugal um volume dedicado a estes personagens. E este universo do Cuphead ele já se expandiu para outras mídias, nomeadamente a série de televisão, que neste caso foi publicada na Netflix. Acho que teve direito a 3 temporadas e que contam as histórias do Cuphead e do seu irmão, o Mugman. Aqui temos o fenómeno de vendas que se estreou nos videojogos e depois na televisão, agora no formato de banda desenhada. Eu vou passar a sinopse deste livro para que vocês possam conhecer um bocadinho este universo do Cuphead. Uma adaptação da história ao estilo de novela gráfica repleta de cenas coloridas e diálogos retirados da famosa série de animação. A série do Cuphead acompanha dois irmãos encantadores, o Cuphead e o Mugman, ao longo das suas desventuras singulares. Inspirada no premiado videojogo Cuphead, a divertida série dá agora lugar a este livro, onde duas das muitas tropelias hilariantes destes irmãos ganham vida na forma de novela gráfica. Este pequeno livro, então, reúne duas histórias. A primeira chama-se Manusear com Cuidado e a segunda chama-se Vibrão. Isto são histórias curtinhas e que, curiosamente, são retiradas diretamente da série de televisão. E porquê é que eu descobri isto? Porque, obviamente, pelo que diz aqui na sinopse, mas eu estive a ler esta história à minha sobrinha, que tem 6 anos, e ela tinha visto a série no YouTube, e à medida que eu lhe estava a ler a história, ela estava-me a dizer: Olha, eu já sei o que é que se vai passar, vai-se passar isto, isto e isto. E de facto, depois de eu ler, percebi que de facto o que ela tinha dito tinha acontecido. Um, ou seja, esta história, eu acho que este livro torna-se um bocadinho redundante para quem viu a série da Netflix. No entanto, acho que para crianças e para os fãs do jogo será interessante ler. Eu comprei mais pelo facto de estar tão fascinado com este universo do Cuphead, de querer consumir o máximo de coisas de Cuphead, e então surgiu-me este livro e eu comprei-o. E eu acho que de facto acho que pode ser até, digamos, uma porta de entrada e até uma ligação entre o jogo e a série de televisão, ou seja, fica aqui no meio termo a estes dois episódios das tropelias do Cuphead e do Mugman. As histórias elas são divertidas, até porque eu acho que é a coisa mais interessante deste livro é que no jogo nós só temos uma cutscene inicial e uma cutscene final, digamos, de uma forma geral. Acho que há algumas cutscenes entre as ilhas, porque aquilo nós jogamos numa ilha, depois vamos para outra e depois vamos para outra, e há pequenas cutscenes, mas eu acho que o fantástico que eles conseguiram fazer foi, através do pouco material digamos, de interação e diálogo destes personagens, conseguir claramente passar a personalidade deles, porque nós conseguimos claramente no jogo perceber traços da personalidade do Cuphead e traços da personalidade do Mugman, que são bastante característicos. O Cuphead, por exemplo, é mais aventureiro, enquanto que o Mugman é mais cauteloso, e eles conseguiram, digamos, criar histórias sendo muito fiéis à dinâmica e também às próprias personalidades destes personagens, e eu acho que isso é sem dúvida o ponto fundamental deste livro, além obviamente de serem histórias extremamente engraçadas, e eu acho que isto sem dúvida que é uma excelente recomendação, principalmente para os mais novos. Passando agora
ao tópico dos lançamentos, dos próximos lançamentos de banda desenhada aqui em Portugal, destaco o Atendimento do Geral do Paulo J. Mendes, que será publicado pela Escorpião Azul. Temos também a Gradiva, que anuncia a continuação da coleção As Grandes Batalhas Navais, com o volume dedicado a Lepanto. Temos também pela Levoar o lançamento de mais uma novela gráfica da sua coleção. Trata-se do livro Tati e o Filme Sem Fim. De seguida, a Devir também tem bastantes lançamentos para este mês de novembro. Temos, por exemplo, o Monster Volume 3. Temos também o início de uma série que eu acho que muita gente estava à espera, que é o Dragon Ball, o primeiro volume num formato de volume triplo, o que eu acho que, apesar de eu não ser particularmente fã de Dragon Ball, é um marco fantástico aqui por parte da Devir. Temos também o 12º volume de Jujutsu Kaisen e também o 22º volume do Kenji, o Samurai Errante. Quero também destacar, finalmente, a própria Aceita, que irá lançar mais um volume do Lucky Luke, que é o Lucky Luke, Os Indomados, da autoria do Blush. E digamos que assim, no que diz respeito a lançamentos, estes talvez sejam os principais lançamentos de banda desenhada nos próximos tempos aqui em Portugal. Finalmente, quero falar também sobre alguns volumes que recebi das editoras, e vou destacar aqui 2 livros da editora Aula dos Livros. O primeiro é o Abismo do Esquecimento, do Paco Roca e do Rodrigo Terraza. Não sei nada sobre esta história, mas tem um formato widescreen que me agrada bastante. Acho que será interessante. Eu acho que o Paco Roca, ele tem outros livros também neste formato, e também o outro livro que a editora Aula dos Livros me enviou, que é o Ava, 48 Horas na Vida de Ava Gardner, da autoria da Ana Milares e do Emílio Ruiz, que aborda provavelmente aqui a vida desta atriz da velha Hollywood, e que será, sem dúvida, para mim, que sou bastante fã de cinema, uma leitura bastante interessante. Mais uma vez, o meu obrigado à editora Aula dos Livros. Pronto, e chegamos assim ao final do primeiro episódio da Station Comics. Espero que gostem. Não deixem de passar nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, porque nós colocamos lá fotos. Eu estou a dizer nós, mas na verdade sou só eu. Eu coloco lá fotos de alguns dos livros, passo também sinopse, e assim vocês podem estar a par de alguns dos lançamentos mais recentes da banda desenhada. Mais uma vez, muito obrigado por terem ouvido a este episódio, e votos de boas leituras a todos.